Bom, como que é que a gente vai fazer um paralelo com relação ao que a gente acabou de aprofundar e aprender? A gente vai então entender que esses comportamentos a gente também aprendeu nessa conexão traumática. Então, lá na conexão traumática, que a gente entende o ciclo do que acontece nesse abuso, na primeira fase, no primeiro estágio, é justamente onde o narcisista ou a narcisista vai fazer de tudo para conquistar a vítima, para que ela comece a confiar nele. E então, esse é o estágio em que a vítima começa a receber uma recompensa contínua através da dedicação do narcisista, através da elevação da autoestima, que o narcisista gosta muito de reforçar, através das formas gentis, das formas de agradar, das formas de presentear. Então, aí você pode começar a se recordar como que era o início da relação de vocês. Como que era o processo de love bombing que ele ou ela sempre fez com você, te prometendo um monte de coisas, mas que no final nunca cumpria, né? Então aqui nesse início da relação e na retomada da relação é justamente isso. Começar a te encher de todos esses presentes para que você, a vítima, saiba onde que é que você vai encontrar a sua recompensa final, que é o seu alimento emocional através da dedicação e da presença desse narcisista na sua vida. O estágio 2 é justamente uma recompensa através da sua performance, da performance da vítima. É do quanto você está se dedicando ao narcisista ou à narcisista que você vai receber alguma coisa em troca. Então aqui é uma fase que o narcisista ou a narcisista já vai estar se sentindo um pouco mais seguro e então ele começa a parar de te recompensar. Você continua a receber um pouquinho de atenção, mas ele vai tirando ela aos poucos, de forma que você não começa a perceber. É algo ali que você acredita que seja apenas uma fase, uma troca, ou que ele está passando por algum problema, que às vezes ele pode estar, né, simplesmente tendo alguma situação na vida dele, impedindo de que ele esteja presente assim como ele era no começo, né? Então, aqui nessa fase, ele vai te dar atenção e te dar uma dedicação apenas quando você faz essa pessoa sentir bem. Então, aqui é justamente onde você continua recebendo pouca atenção, mas você, sem notar, continua apertando aquela barrinha de pressão. Mesma coisa que o ratinho fazia, a gente continua, né, dando a atenção, mandando mensagens, se preocupando, né? E aqui nessa fase onde que a vítima está começando a ser preparada para ficar só por conta de agradar o narcisista. O estágio 3 é justamente onde já começa a desvalorização, a recompensa decai muito. Então é aqui nessa fase que o narcisista já começa a te maltratar. Então lá, né, em um dos vídeos iniciais, eu conto que nessa fase é quando a máscara do narcisista cai. Ele começa ou ela começa a ser totalmente crítica, controlador, que começa a te inferiorizar publicamente. Às vezes você vai receber um carinho que vai te dar prazer, mas agora são em momentos e ocasiões tão totalmente imprevisíveis. Então, aqui nessa fase, os momentos eles começam a ficar mais ruins, com muito mais constância do que os momentos bons e agradáveis. Então, aqui é justamente nessa fase que você entra nesse período de reforço intermitente. No estágio 4, você começa então a perceber, né, existe muito menosprezo, todo o processo de gaslighting, tratamento de silêncio, sumiços constantes, culpabilização em você, né? As coisas estão dando errado porque você não está fazendo o que ele ou ela está pedindo para você fazer. E aí aqui, se essa é a
primeira vez que você está se relacionando com alguém que é narcisista, você começa a se questionar bastante. Mas será que é uma coisa da minha cabeça? Será que é algum exagero? O que é que está acontecendo, né? Então, como eu disse, começa a falar que você é o problema. Então, aqui, indo agora para o estágio 5, é onde esse controle ele já está estabelecido. Então, é justamente nesse lugar em que a vítima ela começa a desistir de brigar, a desistir de ser verdadeira, de contar a própria verdade para ele, porque o outro não considera, né? A vítima começa então a assumir a culpa para si, a responsabilidade para si, porque a única coisa que ela quer é ter paz de novo. Ela desiste de continuar a ficar se questionando, porque todas as vezes, né, que a vítima questiona, ela entra em um conflito interno, emocional e mental tão grande que ela entra então num processo de exaustão. E aqui, nessa fase 5, é justamente a situação de refém do adulto que está com a síndrome de Estocolmo, onde ele começa a perceber muito mais sobre os momentos bons, os momentos que gostaria de voltar e vai esquecendo, né? Não vai percebendo essa realidade dos menosprezos, dos sumiços, das críticas e do controle constante. Então aqui, quem maltrata começa a dominar a vítima realmente se torna uma refém, se torna dependente e se torna infantilizada. No estágio 6, então, é onde ela entra no processo de resignação e de perda do eu. Então ela já existe um dano existencial muito grande. Então logo mais a gente vai falar sobre isso, sobre esses prejuízos reais que acontecem a nível cerebral. Então, esse refém, essa vítima, ela ainda está na esperança de que algum dia ela vai ter o carinho e a atenção que ela já teve antes. Isso tem também tudo a ver com a fase do reforço intermitente. Então, fica se questionando. Eu vou fazer de tudo para que ele volte a me amar de novo. Eu vou consertar. Eu preciso de fazer alguma coisa comigo, eu preciso de me reinventar para que ele comece mais uma vez a ser gentil comigo de novo. Iniciando agora então uma percepção bem aprofundada do nível 7, do estágio 7, onde é o vício emocional. Então, quando a vítima está aqui essa dependência real, a gente começa a entender que essa vítima ela já não consegue mais pensar, ela não consegue ter um raciocínio lógico de começar a perceber realmente, né? Esse lado bom, esse lado doce, ele passa a ser muito mais visto pela vítima do que esse lado ruim, o lado dos maus tratos. Então, todo esse processo, essa conexão traumática, ela vai afetar, por exemplo, a formação reticular, que ela vai justamente fazer com que a vítima enxergue apenas esse lado doce e bom, ao invés de odiar essa pessoa pelos abusos ou buscar se livrar. Então, essa formação reticular, ela é responsável pelos ciclos do sono, pelo filtro do estímulo, pela percepção sensorial e também pela ajuda na ativação do córtex cerebral, que é para ajudar a entrar em contato com essa cognição. Então, aqui a gente começa a perceber que existe sim uma questão de afetamento nas funções cerebrais. Então essa vítima, ela vai entrar muito mais em contato com o medo de perder a pessoa e muitas vezes entrar em contato com esse medo de ficar sozinha, com esse medo de morrer muitas vezes, e isso é uma conexão traumática que ela vai gerar sintomas